Fala pessoal, boa noite a todos. Hoje aí mais uma live às 7 horas da noite. Nossa live costuma ser às 2, 3 horas da tarde. E estamos fazendo aqui esse mês no horário da noite. Então, bom, hoje convidado especial para falar de renda fixa. Muitos se falam aí que a renda fixa morreu após a taxa Selic aí vir para 2%. Então, é isso que a gente vai falar hoje, sobre taxa Selic, sobre renda fixa, tesouro direto, muito mais aí, e ver como escolher um pré ou pós-fixado e o que está valendo a pena nesse momento. Muitas pessoas falam, a taxa Selic está caindo, eu vou comprar um pré-fixado. Vai subir, eu vou comprar um pós-fixado. Será que é tão simples assim? Será que a renda fixa não tem um estudo atrás disso tudo? Então é isso que a gente vai ver com o Jefferson, que é o convidado especial de hoje. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Rafael. É um prazer estar conversando com a galera aí do App Renda Fixa. App que eu já acompanho há muito tempo, vejo o trabalho do Francis e de vocês aí com muita relevância aí para divulgar e fazer as pessoas entenderem a renda fixa, né? Vocês carregam renda fixa no nome, uma coisa rara, né? A gente vê tanta gente falar em renda variável, FII, FDIC, enfim, fundos, e quase que ninguém discute a renda fixa, apesar da grande maioria dos investidores terem o seu dinheiro praticamente com a grande parte aplicado nessa classe de ativos. Eu sou o Jefferson Figueiredo, você já me apresentou, autor do site Renda Fixa Prática, sou gestor há mais de 10 anos, especificamente de fundos de renda fixa, e ao longo do tempo vivi a experiência de estudar renda fixa, né, até para poder desenvolver o melhor trabalho possível como gestor. Encontrei nesse caminho muita dificuldade em encontrar materiais práticos que levassem o que ocorre realmente no mercado, encontrar referência em livros, em sites, enfim. E a gente acaba que não encontra. Eu tive a sorte de trabalhar com gente muito, muito experiente, muito boa, e que a grande parte do meu conhecimento vem, além dos livros, né, e materiais didáticos, vem dessa vivência com grandes gestores e grandes pessoas de mercado aí que fazem a gestão da dívida pública, né, na ponta do investidor. E diante toda essa dificuldade, eu decidi criar o site e estou aí há 2 anos. O produto principal é a análise semanal, que eu divulgo lá, descrevo quais são, junto com Lisboa, né, ele levanta os noticiosos especificamente sobre renda fixa e levanto várias tabelas lá sobre renda fixa. Mostro sempre a relação risco e retorno, que não é discutido o risco na renda fixa, mas ele existe por conta das variações de preço fruto da marcação a mercado. Enfim, então é uma luta que eu carrego aí para poder ajudar a desmistificar a renda fixa, fazer as pessoas entenderem como é que funciona esse mercado. Com toda certeza, a gente vê que também carrega o nome de renda fixa e com essa onda aí, esses gurus que a gente gosta de falar do YouTube, que é tudo renda variável, tudo é ações, e a renda fixa, né, 100% de nada é zero. A gente vê muito isso no YouTube, a gente vê muito isso em blogs também, de vários especialistas, que se dizem especialistas no caso, que a renda fixa realmente morreu e que é muito simples de investir em renda fixa, né? Pô, a taxa está caindo, está 2% ao ano agora, eu vou pegar um pré-fixado. Eu vou pegar um pós-fixado agora porque a tendência é de alta, parece que o Copom não vai mais, novos cortes na Selic. Então, será que é tão simples assim? De repente a gente carrega esse nome, renda fixa no nome, acaba sendo muito polêmico, porque as pessoas acham que renda fixa é somente o CDB, é somente o CDI, e está muito longe disso. É isso que a gente vai ver com o pessoal. Aproveitando, eu já vou deixar aqui o site Renda Fixa Prática, para quem quiser dar uma olhada. Então tem artigos, relatórios semanais, que é o aplicativo Renda Fixa, não só eu, indico aí para todo o pessoal que gosta de investir, que quer saber mais sobre essa modalidade, que não é tão simples quanto se acham aí na maioria das pessoas. Então, bom, Jefferson, vamos iniciar o nosso papo aí para desmistificar ainda mais essa renda fixa para o pessoal, para todos os usuários aí do aplicativo. E, bom, é uma honra ter você aqui e alguém que está há mais de 16 anos no mercado financeiro,
tem muito a trazer para todos nós, inclusive para mim também. Então, bom, o tempo é seu, a gente vai ter umas planilhas também aqui que o Jefferson preparou, então vai ser bem bacana o pessoal ver o cálculo aí, tudo por trás do que vale a pena nesse cenário atual que estamos vivendo aí de renda fixa, de taxa de juros a 2% ao ano. É isso aí, Rafael. A renda fixa, ela começa a ser discutida de uma forma que eu acho que é o contrário, né? Muita gente explica o que é CDI, CDB, CDI, Selic, enfim, debênture, os instrumentos, e não discute os caminhos. Porque, na verdade, independente do instrumento que você vai, as particularidades de cada um, LCI, LCA, o que vai definir a rentabilidade é o indexador que ele é atrelado. Se ele está depois de uma mudança regimental, você tem o pré-fixado e o IPCA. São os três caminhos que qualquer investidor de renda fixa tem a percorrer. Hoje é muito comum, a renda fixa, você pode perceber lá que os bancos oferecem um CDB 170% do CDI ou pré-fixado a tanto. Para o banco é indiferente, que ele trava isso no mercado futuro. Mas para o investidor tem toda a relevância essa definição de que indexador que ele vai escolher. Então, os investidores têm que ter esse entendimento de por que se escolhe um ativo pré-fixado IPCA ou um ativo CDI. O grande interventor do mercado de juros no Brasil é feito através da política monetária, né? O cupom que define lá que patamar que vai andar a Selic. E a Selic é a taxa básica que vai ser referência tanto para os bancos que emprestam, quanto para a gente que é investidor em ativo de renda fixa. Aqui no Brasil tem uma particularidade muito interessante em que os ativos de renda fixa são referendados num derivativo. Meio que é o contrário, né? No mundo inteiro você tem lá a curva de juros pública, né? De ativos públicos, e o derivativo referenda esse ativo real. Nós, por conta da grande liquidez que existe no derivativo futuro de DI, o maior mercado do mundo, os ativos pré-fixados se referenciam, e também o PCA, nessa curva de juros. Então, se você quer entender o que define aquela taxa pré-fixada, seja do título público ou do título privado, você tem que entender o derivativo futuro de DI. Derivativo futuro de DI nada mais a definição da taxa anualizada, de hoje até os vencimentos que são negociados. Então, o derivativo negocia assim, de hoje até janeiro 23, quanto que está em termos anuais o CDI? Quanto que vai dar o CDI de hoje até lá? Né? Nada mais que a mesma coisa que você travar, se você levar a vencimento até janeiro 23, esse ativo, né? Que tem que haver equivalência. E o que define a trajetória dessa Selic CDI? São as intervenções do Banco Central. É ele que aumenta ou reduz a taxa de juros para fazer política monetária, né? Para mexer com a economia. Isso aí seria uma aula à parte, uma aula de economia só sobre política monetária, enfim, todas as teorias que tem por trás disso. Não é o foco aqui, até porque não a gente não está aqui para discutir economia em si, né? A atuação do Banco Central. O que a gente quer fazer aqui independente se está certo ou errado, é saber que dentro daquela estrutura de preço ou de taxa pré-fixada, o que o mercado está esperando que ocorra com o CDI. Isso você, quanto investidor, você tem que entender. Porque é isso que vai definir se vale a pena ir pelo caminho do CDI, que hoje está 2% ao ano, ou comprar um ativo pré-fixado / IPCA. Na verdade, você tem duas bifurcações aí quando você quer adquirir um ativo de renda fixa. A primeira definição é essa: vou para o CDI ou vou para o IPCA pré-fixado. Se você escolher o caminho do CDI, morre ali, você vai ficar no pós-fixado com um balançar suave do CDI. Se for um tesouro Selic, você ainda tem a questão do ágio e deságio, né? Que é aquela taxinha que pode variar, que recentemente deu um susto numa galera que não esperava ter, inclusive, rentabilidade negativa num ativo
TMS, né, Selic, mas isso pode ocorrer, com privados ocorreu, não na mudança do indexador, mas sim na taxa, no plus que o ativo carrega, no caso do Selic, lá aquele ágio e deságio. Mas se você não escolher o caminho do Selic CDI, você vai depois ter que definir o que você vai escolher. Ou você vai comprar um ativo pré-fixado ou IPCA. O que define um ou outro? Aí já entra a expectativa de inflação. E o mercado chama de inflação implícita. E os títulos carregam em si, porque pelo princípio do... Tem que haver uma paridade. Tá? Eles, o princípio da não arbitragem, os dois, pelo princípio da não arbitragem, teriam que render a mesma coisa. Porque se você descobrir que um rende mais que o outro, você vende aqui, compra lá e obtém lucro sem ter risco. Basicamente é isso, só para entender que depois da escolha do primeiro a bifurcação, você tem outro entre prefixado e IPCA. Toda essa escolha vai muito além dos 40 minutos, né? A gente ficaria aqui discutindo muita coisa. O que a gente vai fazer aqui, que eu quero discutir agora com vocês, é essa primeira bifurcação. As intervenções que estão colocadas naquele preço do título pré-fixado, e aí você pode botar do lado que grande parte do IPCA ele paga uma taxa, né, pré mais a inflação, você por ali você já faz a sua primeira escolha. E como é que isso é feito? Acho que é melhor mostrar os números, né? Mostrar uma planilha com os dados, enfim. Você tem como compartilhar aí, Rafael? Sim, sim. Só mostrar aqui que eu já compartilho. Apareceu. Apareceu aí para você? Show. Beleza. Primeiro, como é que eu fiz? Essa planilha ela usa um método de interpolação. Na verdade, o que ela faz? Ela pega de hoje, anda com as intervenções que você com alta de 50, queda de 25, enfim. Leva isso até o vencimento, né? E vai criando um número índice, um fator. E depois pega esse fator futuro e compara com o atual, aí você tira a taxa anualizada, porque é assim que o CDI é negociado todo dia, você recebe 2% ao ano, né? 1,90, né, no caso do CDI, ao ano, isso em fator dia. O mercado usa as ferramentas, no caso a Bloomberg tem um CDIE, quem é gestor sabe que existe, só que a plataforma Bloomberg é $3.000, está muito longe do usuário individual, do investidor individual. Então, quando eu fiz essa planilha, eu fiz para suprir essa necessidade, né? Primeira coisa, como é que eu vou ensinar as pessoas a tomarem decisão sem ter uma ferramenta? Então, a ferramenta está aí. Eu já disponibilizo ela desde quando eu criei o site. Só que, assim, levei tempo até para criar uma educação financeira relacionada ao uso da planilha, e agora eu acho que a gente está chegando num ápice que muita gente está baixando, tem assistido os meus vídeos semanais para poder utilizar. Então, qual é a primeira coisa? A B3 divulga diariamente o resultado do DI. Tá? Então, se você for lá no site da B3, tem um link na planilha. Não sei se é essa tela que você está compartilhando só da planilha, beleza? Estou compartilhando só a planilha agora. Mas isso é independente. A planilha, o baixar de lá é simples. É só copiar e colar. O resultado está aqui, ó. É toda essa parte mais cor de burro que foge aqui. A B3 divulga o preço de ajuste. Esse preço de ajuste é só converter em taxa. Quem entende um pouquinho de precificação de título puro, se você pegar... É a mesma conta da LTN, do Tesouro Pré-Fixado. Só que a base, ao invés de ser 1.000 no final, no caso do derivativo, é 100.000. Isso tudo a planilha vai fazer para você. Tá? Tem um vídeo lá completo que explica toda essa atualização. Então, eu atualizei aqui para o mercado do dia 23, só para a gente ter uma noção.
Então, o mercado no dia 23, o que ele fez? Essa coluna aqui, ó, em vermelho, tem as taxas que o mercado negociou. Essa taxa aqui, por exemplo, seria do janeiro 21. A taxa de ajuste, a taxa do último leilão, que é o que marca as carteiras dos fundos, é o que define o preço daquele dia, assim como tem lá, quando o Jornal Nacional anuncia lá que o Ibovespa chegou a 100 e tantos mil pontos, ele fala isso do pregão de leilão que define o preço daquele dia. Mas naquele dia, né, a taxa variou para monte, né? Pode ter ido, sei lá, 105, ido a 95, dependendo da volatilidade. Então, essa taxa aqui, o que faz o mercado dizer que, por exemplo, vamos um papel aqui que tem no Tesouro. Janeiro 23, pré-fixado, que é isso que é a equivalência, em termos anuais, foi negociado. O que definiu ser 4,92? Por que foi 4,92? Se o CDI hoje está 1,90, como é que isso aqui vai chegar a 4,92 lá em janeiro 23? Alguma coisa vai ter que acontecer no caminho com esse CDI para ele chegar a 4,93. Você concorda, Rafael? Com certeza. Então, alguma coisa vai ter que acontecer. O que vai acontecer? Quem que é o único interventor do mercado de juros no Brasil? Quem que pode alterar essa trajetória aqui? É o cupom, que vai estar... amanhã termina a reunião, né? Tem uma reunião, o resultado... Amanhã é o final da tarde, né? Isso, o CDI começa a valer na quinta-feira de manhã, né? A reunião acaba na quarta, hoje é terça, quarta-feira. É ele que pode mudar essa trajetória. Então, eu posso, colocando as intervenções que eu acho razoável, isso aqui é provável, tem várias combinações para que esse CDI lá em janeiro 23 chegue a 4,92. Eu coloquei uma aqui que a minha experiência me deu. Então, eu estou apostando aqui, estou dizendo que o Banco Central ele não sobe 20, mas ele tem que subir alguma coisa aqui já em dezembro para o mercado, esse CDI sair de 1,90 ser negociado a 1,97. Tem algum prêmiozinho aqui. Esses papéis muito curtos não faz muito sentido, mas existe alguma coisa aqui. Então, eu deixei aqui 20. O Banco Central geralmente intervenciona 25, 50, 75, 100, assim, de 25 e 25. É claro que a gente está num patamar agora bem diferente, de 2 pontos. Ele não é preso a esse número, ele pode fazer menos, 10, 15, enfim. Mas não é usual, ele nunca fez assim, entendeu? Então, eu coloquei aqui, eu tenho as reuniões que são divulgadas, né, tem um ofício que divulga. Eu tenho aqui já para janeiro 21. Janeiro 22, são 8 reuniões por ano, então eu divido ao longo do ano 8 reuniões. Coloquei para janeiro 22 e janeiro 23. Então, até janeiro 23, vamos focar nesse papel mais curto, que tem a política monetária mais incipiente na definição de preço. Todas essas reuniões aqui, esse verde musgo aqui, são campos que eu tenho que colocar reuniões. Então, para esse papel pré-fixado valer, para esse derivativo DI janeiro 23 valer 4,92, se hoje está 1,90, essas intervenções vão ter que acontecer. Ou nessa configuração, ou de outra forma. Então, vão ter que ter 545 pontos de alta aí. O que quer dizer? Ele vai ter que sair de 1,90 e chegar lá no final de janeiro 22 a 7,35. Certo? O que isso quer dizer? Você acredita, você que vai adquirir esse papel agora, janeiro 23, digamos que esteja sendo ofertado para você um CDB com vencimento em janeiro 23 a 4,92 mais alguma coisa, porque tem, no caso do CDB, vamos botar título público, aí não tem o risco de crédito. Aqui seria só risco de mercado. A 4,92 fosse só risco de mercado, tá? Não tem prêmio de liquidez também não, para encurtar o assunto. Uhum. Para ele estar 4,92, essa configuração é uma provável, é uma que
tem que acontecer para isso ser justo. Agora, eu vou falar para vocês. Eu, como gestor agora, eu acho que não. O Banco Central, o cupom, não vai conseguir subir isso tudo. Por quê? Ah, não, a economia não vai andar. Aí vem a teoria econômica, tá? A economia não vai andar, vai ter que manter essa taxa baixa para que os estímulos continuem, né? Para que numa tentativa de fazer a economia andar. Então, digamos que o Banco Central não vai subir isso tudo. Ele não vai subir nada aqui em janeiro 21, vai ficar esse tempo todo sem nada. Vai começar a subir só em janeiro 22, só em 22, na primeira reunião de 22, vai subir com 50. Isso aqui, eu estou olhando só janeiro 23, então daqui para frente não faz sentido olhar. Não vou apagar. Eu estou olhando janeiro 23, que aí é política monetária na veia, né? Papel mais curto. Então, eu acredito que é isso aqui, ó. Ele vai subir de 1,90 para 4 nessas reuniões. O que isso quer dizer? Se isso acontecer, ele vai permanecer aqui até janeiro 22, sendo corrigido a 1,90. Depois ele vai passar um período andando a 2,40, 350, até a próxima reunião, que sobe mais 50, ele vai passar a ser corrigido a 2,90. Depois, na 3,40, 3,90, enfim. E depois permanece a 3,90 um grande período até o vencimento do papel. Se você anualizar todos esses períodos, essa taxa vai chegar lá valendo 2,64. O que isso quer dizer? Esse papel a 4,92, para essa situação, está muito maior do que você, do CDI, e receber só 2,64. Tá entendido? Você está aí, né, Rafael? Você está quietinho? Ok. Presta atenção. É porque a gente não tem, como a gente não tá ninguém falando comigo, a gente fica achando que tá falando sozinho. Não está falando sozinho, não. Tem você Então, tá, mais 50 pessoas aqui simultaneamente. Então é isso. Qual é a decisão aqui, você como investidor, que tem esse cenário, tem que fazer? Se estão te oferecendo a 4,92 e você tem um dinheiro que está aplicado no CDI ou está aplicado no lugar, você tem só dois caminhos de conversar com alguém. Esse papel pré-fixado, eu deixar no CDI e esse cenário configurar e eu chegar lá na frente e receber 2,64. Ô, Jefferson, acho que travou sua voz um pouquinho. Se puder voltar ao que você falou agora, que acho que a internet deu uma travada agora. Então. Tá, minha internet aqui tá cheia. O que é melhor, Rafael? Eu vou te perguntar. Você foi te ofertado um ativo pré-fixado a 4,92. O seu cenário é de 4 altas de 50 começando a primeira reunião de janeiro 22. E essa configuração leva o CDI a 2,60, a 4,92. Para esse cenário, é melhor você ficar pré-fixado? Com certeza. Pré-fixado, né? O pré-fixado. Pré-fixado. Então, essa é uma conta que o investidor tem que fazer. Então, ele já fez a primeira escolha aqui para esse cenário dele, pessoal. Não é meu nem é seu, é dele. Cenário hipotético. Então, as taxas estão sendo negociadas em torno de 4,92. Se essa intervenção é a que ele acredita, não faz sentido. Ele tem aqui 200 pontos de prêmio. Esse papel vai andar 180% do CDI, em relação ao CDI. Tá, e essa aí é uma possibilidade, tá?
você vai receber 4,92 se levar vencimento, ao invés de 2,64. Bem mais, né? Com certeza. Agora, digamos que você está pessimista com a relação, em relação a esses juros muito baixos no Brasil. E não acha que vai vir só 4,50. Eu acho que já no meio do ano que vem, quais seriam os motivos? Tá tão, não, para buscar atratividade de investidores estrangeiros, por fuga de capital, o dólar explodiu, enfim. O Banco Central vai ter que subir essa taxa, porque a política monetária não trouxe efeito à economia e a gente ainda está tendo problema com relação à fuga de capital. Um exemplo, tá? Pode ser N motivos. Uhum. E o Banco Central vai intervencionar o seguinte, vai dar alguns choques aqui. Vai começar com 50 aqui, 50, aí ele aumenta para 75, 75, aí já vai para 100, 100. Digamos que ele vai voltar para aqueles patamares que nem um pouco, há pouco tempo estava assim, né? 8,40. Tem muito tempo. A gente via pré-fixados aí ano passado mesmo, 11, 12, 14. Isso. Isso. Teve lá, então. Por que não pode chegar? Né? A gente não sabe. Estou fazendo aqui um choque. Digamos que ele teve que subir isso tudo aí. Ou por descontrole da inflação, descontrolou a inflação, e ele teve que aumentar para poder agora arrefecer o consumo, né? Diminuir o consumo. Então, eu coloquei aqui 50, 650 pontos, base. Então, ela sai de 1,90, vai chegar a 8,40, permanece 8,40 aqui até janeiro 23. Agora o cenário já muda. Perceba o seguinte, se esse cenário for razoável, você estando no CDI até o vencimento, você receberia 5,38. O mercado negociou esse CDI de hoje até lá, que é uma taxa pré-fixada, se você levar a vencimento, a 4,92. Com esse cenário, o que é melhor? Um ativo CDI ou um ativo pré-fixado? O ativo CDI. CDI. Você concorda, Rafael, que essa conta ela tem que ser feita? Com certeza. Tem que ser feita, e essa conta muda diariamente. Diariamente, o mercado muda as expectativas. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu já fiz, porque eu já até gravei o vídeo desse dia 23 aí. Eu salvei lá. O que o mercado, para isso aqui está negociado a 3,47, a minha projeção tem que chegar a 3,47. Então, eu tenho que fazer aqui intervenções que eu iguale a minha projeção ao que o mercado está negociando. Concorda? Então, eu vou aqui, que eu já fiz. Vou só copiar e colar lá. É o que estava lá. O que eu procuro fazer aqui? Eu procuro zerar meio, entre menos 5 e mais 5, essa diferença aqui entre a projeção e o mercado. Dificilmente a gente vai conseguir cravar, tá? Mas 5 para cima e 5, 6, menos 6 para baixo, já é razoável. Certo? Então, esse aqui é um cenário para janeiro 23, que o mercado, provavelmente, que até zerou, entendeu? Então, para isso, tá 4,92, essas altas vão ter que acontecer. 545. Então, hoje o mercado está colocando isso, está dizendo que vão ter que ter 545 pontos base de alta na curva. Se é muito ou se é pouco, aí depende do seu cenário. Por isso que eu digo que aquela discussão rasa que você lê nos livros, ou que você vê muito blogueiro e youtubers falando, se a projeção é de queda na taxa de juros, você compra o pré-fixado em relação ao CDI. Se a expectativa é de alta na taxa de juros, você compra o CDI ao invés de pré-fixado. Isso aí independe. Tanto em cenário de alta como de queda, se fosse hoje, ninguém poderia comprar ativo pré-fixado. E o mercado está aí negociando ativo pré-fixado todo dia. O que vai definir
é se a sua projeção, esses 545 aqui, é muito ou é pouco. Se você acha que é menos, se eu tirar isso aqui, ó, o papel pré-fixado já fica atrativo para você. Porque o 4,92 é maior do que o 3,55 que você ganharia do CDI até o vencimento. Certo? E como é o contrário, a gente já fez lá para não ficar repetitivo, se eu acho que as intervenções são mais do que 545, é melhor você deixar esse dinheiro descansando no CDI, mesmo ganhando pouco, 2%, do que correr o risco, né? Porque o ativo pré-fixado, se você tiver que sair no meio do caminho, você pode ter uma marcação ao mercado, um cenário muito adverso com relação ao preço. Porque se essa taxa começar a subir muito, mesmo com o que o mercado chama de carrego ou carregamento, a seu favor em relação ao CDI, você pode ter rentabilidade negativa. E se você acompanha no meu site lá, eu tenho uma tabelinha que mostra lá as rentabilidades mensais de ativo, e a maioria de renda fixa vai ver que os ativos de renda fixa tem mês que tem rentabilidade negativa, por conta da alta dessa taxa aqui, que o grande precificador, quem dá preço, é esse derivativo. E esse derivativo, as taxas aqui mudam e mudam com força e velocidade, tá? Inclusive intradiariamente. Certo? Então eu convido assim o uso da planilha para que vocês entendam e passem a fazer conta antes de definir se o ativo pré-fixado ou indexado ao CDI. Fala um pouco aí, Rafael, pergunta alguma coisa. Então, show de bola. O negócio é por isso que as pessoas até falam assim, pô, é fácil ganhar dinheiro na marcação a mercado. A gente vê nessa tabela que não é nada fácil você ganhar do mercado, né, do próprio mercado nessa marcação, porque eu vi muita gente, teve muito e-mail que eu recebi também de alguns blogs aí na internet, que falam assim, a expectativa é de queda da taxa de juros. Isso lá, quando a taxa de juros estava em cerca de 6,5%, 6% ao ano. Nessa época, eu vi, realmente acertaram, né? Claro, ali, porque a taxa de juros caiu ainda mais, só que estava fácil de ganhar dinheiro na marcação mercado no tesouro pré-fixado. Para quem não sabe, você consegue aí ter rendimentos maiores no tesouro direto antes do próprio vencimento ali do título. Então, com a taxa em 6, 6,5%, já indicava assim, a próxima reunião do Copom vai ter um corte de 0,5% aí da 100 pontos percentuais, como o pessoal diz, né? Então vai ter um corte de 100 pontos percentuais no Tesouro. Eu vou comprar hoje um título pré-fixado e amanhã, vamos supor, né, ter um dia e amanhã eu vou ganhar dinheiro já porque a juros caiu. Como que funciona, o Jefferson? Essa precificação. A gente já vê que o mercado se antecipa, né? Não só em renda variável, como também em renda fixa. O que você tem para falar ao pessoal que só de ver ali o relatório Focus ou informações rasas já quer ganhar dinheiro na marcação a mercado? Qual a sua principal dica que você dá para esse pessoal? Porque não é tão fácil assim, a gente viu na planilha, que tudo já está precificado. Então, para ganhar dinheiro do mercado é muito difícil. Sim. Se você for olhar, é tão difícil quanto a marcação a mercado, por conta da mudança nas taxas de juros. Elas variam da mesma forma como o índice de bolsa muda, assim como o dólar muda de patamar. Então, todo dia, as taxas, os preços ativos são recalculados baseados nessas taxas. Eu compartilhei uma tela do meu relatório semanal só para te mostrar duas coisas que eu faço semanalmente, que são curvas. Vê se você está conseguindo, você consegue colocar aí para mim. Consigo sim. Só colocar na tela. Eu já coloquei? Está aparecendo aí? Está aparecendo agora. Tá. Isso. Agora é porque eu tenho que sair da sua. Vocês estão vendo aí, eu estou usando aqui as taxas do Tesouro, tá? Curvas do Tesouro direto. Então, eu pego as taxas lá de compra que o Tesouro coloca e os investidores.
Ó, se você olhar aqui, essa curvinha que é de pré-fixado, você vai ver que em 31 de 12 de 2019, a parte mais longa, ela tinha uma taxa menor do que tem hoje. O que isso quer dizer? Que você aqui, hoje, está comprando com uma taxa melhor do que comprou lá em 30 de 12 de 2019. Você teve prejuízo aqui, aí você tem que fazer a conta por conta do carregamento dessa taxa ao longo do tempo, enfim. Mas você está tendo um ganho menor do que se tivesse deixado o dinheiro descansando no CDI no período. De 30 do 19 até 23 do 10 foi a última curva. Aqui também curta, pré-22, por exemplo. Lá em 30 do 12, o patamar era esse, algo em torno de 5%. E hoje está 3%. Houve um fechamento. Aqui teve ganho. Né? Aqui você ganhou com a marcação. Aqui você perdeu. Ou deixou de ganhar mais em outro ativo. Ganhar mais, exatamente. Certo? E se você for para a curva de taxa de juros real, que é o Tesouro IPCA, a coisa ainda está mais descolada, né? Mais aberta. O papel principal do Tesouro 45, que é o ativo atualmente é o mais arriscado dos que eu acompanho. Tá? Inclusive, ele tem mais vol do que bolsa do que juros. Do que bolsa do que dólar. E é vendido lá para cliente varejo. Certo? Isso aqui é muito arriscado. Não é pouco, não, muito arriscado. Porque ele é bullet, né? Ele só recebe no vencimento, não tem cupom intermediário. Então, na hora que você recalcula o preço, dada a variação da taxa, o impacto no preço é muito, porque o desconto de lá da frente até aqui é muito relevante. Então, esse ativo aqui, provavelmente a gente deve estar perdendo ele no ano. Essa tabela é muito boa, tá? Porque ela traz rentabilidade de vários períodos, ela traz o nível de taxa, traz em percentual do CDI, traz a volatilidade. Pessoal, relembrando, para quem quer acessar o site, todas as informações, a planilha mesmo, é só entrar no site rendafixaprática.com.br que o Jefferson disponibiliza para todo mundo aí essa planilha. É gratuita, né, Jefferson? É gratuito. É gratuito. 2 anos aí, um intuito educacional. Aqui isso não vai revelar nada que vocês... Ah, não, decisão de compra, 0. Eu nem comento nada disso. O que tem aqui educação é aprendizado sobre renda fixa. Então, olha só o principal 45. Ele lá, no começo do ano, isso aqui é 12 meses. O ano está aqui. Ele estava sendo negociado a 3,38, hoje está 4,16. Isso, em termos de preço, já dá menos 10%. Então, praticamente um ano com esse papel, você está perdendo 10%. Entendeu? E tem muito cliente que está perdendo dinheiro no IPCA, porque falam que algo não deixa de ser conservador, óbvio. Lá no vencimento, você vai retirar aquilo que foi proposto. Isso é bem interessante de retomar, porque muitas pessoas falam, eu estou tendo prejuízo agora, eu vou resgatar para não ter ainda mais prejuízo. E não é bem assim, né, Jefferson, que funciona na... Se você levar a vencimento, você vai receber o que você comprou, 3,38. Agora, isso pode ser bom ou ruim. Isso é relativo. Você pode chegar lá no final, receber menos do que a poupança, por exemplo. Você pode não receber prejuízo, igual está aqui. Aqui teve prejuízo, não. O preço está menor do que lá atrás. Então, nesses 8 meses, né? 10 meses praticamente, o investidor da principal 45 que entrou lá atrás está perdendo isso. Tá? Então, é uma perda relevante. Muito relevante. Esse papel é muito arriscado. As pessoas têm que entender isso. Agora, ele dá muito ganho também, tá? Se a gente pegar aqui mais embaixo, eu tenho menos. Olha a alternância dessa tabela colorida aqui. Ó. Se você procurar aqui a principal 45, ele vai estar sempre aqui, ou nos que mais renderam do que menos renderam. Isso já revela a volatilidade do ativo, é igual a bolsa. A volatilidade exemplo, aqui, em julho,
Se você olhar aqui, ó, em termos de... Eu divulgo aqui em cima, essa tabela, a volatilidade dos últimos 21 dias úteis. Tá? Sempre janela móvel. Ela já está há várias semanas como um ativo mais arriscado. 36% em termos anuais de vol. É só pegar o desvio da rentabilidade diária, tá? Desvio padrão, um pouquinho de estatística, e multiplicar por raiz de 252. Todos eles está sendo feita a mesma conta, então é um parâmetro de comparação relevante. Isso aqui vai se revelar? Não, é 36% é o que vai acontecer, 36 para cima, menos 36, ou 36 para baixo, da média da rentabilidade? Com certeza não. Mas é um parâmetro de comparação. Então, olha aqui, ó, hoje, o principal 46 está variando muito mais, quase que o dobro da Bolsa, e muito mais ainda do que o dólar. O dólar está até comportado. A curva de juros, ó, todos eles estão bem voláteis. Por quê? As taxas estão variando muito. Está difícil de definir o que é a taxa justa. E isso se revela no preço. Deixa eu só confirmar aqui, ó, a Tesouro com juros 29 no ano, que aí eu tenho ali desde que é a NTNF, que o mercado é o nome dela de verdade, assim, né, que o mercado chama. O ano está aqui, deixa eu ver se ela está com prejuízo. Ela ainda não está com prejuízo, mas ela está rendendo menos que o CDI. Lembra que eu falei com você? Está rendendo 60% do CDI. Ela rendeu. Ainda a ficção tem volatilidade. Ela está rendendo 1,53. O CDI rendeu o dobro disso nesse período, no ano. Lá a taxa era 6,81 e hoje está 7,96. Então, em 12 meses, né, essa alta na taxa de 6,81, praticamente 100 pontos, já fez com que o papel rendesse menos do que o CDI, que você tivesse deixado o dinheiro no CDI. Perfeito. Então, essa conta tem que ser feita. Eu não estou convidando ninguém a olhar isso diariamente, conforme se faz trade de bolsa, vai virar day tradista, swing trade, isso não acontece na renda fixa. Mas sempre que pingar o dinheiro, e você vai tomar a decisão de investir, você tem que fazer a conta. E até mesmo do dinheiro que está guardado, você, por exemplo, em algum momento, foi razoável, foi interessante sair desse principal 45. Quando a taxa chegou, sei lá, essa mínima aqui, abaixo de 3%, poderia ter sido uma oportunidade de trocar o ativo, reduzir risco, comprar um pré mais curto. Então, de tempos em tempos, o investidor tem que ir fazendo conta. Tem que ir olhar o que está de intervenção do Banco Central, enfim, e fazer conta. Quanto tempo eu tenho? Jefferson, a gente tem mais um tempinho aí e tem muitas perguntas aqui no Telegram e também no YouTube. Então, separei um tempinho para a gente fazer essas perguntas aí para o pessoal não sair aí sem respostas. O Gustavo Covizzi aqui no YouTube mesmo falou assim, ó, como se beneficiar do endividamento do Tesouro, já que ele está rolando a dívida com papéis de curto prazo. O que acontece? O Tesouro, quando tenta encurtar a dívida, ele assim, ele está tentando reduzir o risco da dívida pública, né? Reduzir assim, isso na ótica do investidor, e aumentando o dele, né? Porque ele vai ter que pagar, quanto mais longa ele puder manter, ele melhor para ele enquanto cara que está precisando de dinheiro, né? Só que quando ele não consegue emitir papéis de longo prazo, porque as taxas estão subindo muito, o mercado está dando indicativo para ele que a coisa não está legal, né? Que a coisa está feia, né? Então, como se beneficiar desse tipo de movimento? Não tem nem... É uma resposta que não existe. É uma resposta certa. É a mesma coisa de dizer
você tentar adivinhar qual vai ser o nível de taxa daquele ativo que você está querendo adquirir, entendeu? Só esse indicativo de redução, né, de emitir papéis mais longos, na verdade, ele está fugindo de emitir, de fazer com que a curva longa, ponta longa, suba ainda mais. Mas isso não é suficiente, porque é ali que está o risco país embutido. De nada vale a taxa hoje estar 2%, para fazer política monetária, ela não tem muita eficiência, porque quando você compra um carro, uma casa, ou vai fazer um investimento, quem te empresta dinheiro não está olhando os 2%. Está olhando aqueles 7, 9 que está lá. Porque é lá que vai estar a maturação do investimento que você vai fazer. Você não compra uma casa para pagar daqui a 2 anos. Não é, Rafael? Com certeza. Então, essa política é uma tentativa. Agora, eu não sei como que você pode tirar proveito disso. Até porque as emissões do Tesouro assim, não são curtas. Né? A melhor estratégia é você olhar a taxa, fazer a conta de intervenção de atuação do Banco Central como política monetária e tentar mensurar para dentro do que você acredita se aquilo é pouco ou é muito. Eu acho que esse é o caminho. É ir ali fazendo as contas, né? Perfeito, Jefferson. Também teve uma pergunta no Telegram da Juliana, falando por que o Tesouro Selic ficou negativo, já que todo mundo fala que o Tesouro Selic é o título mais conservador e livre da marcação a mercado. Então, o pessoal viu um deságio aí e muitas pessoas tiveram ali um rendimento negativo nesses últimos meses do Tesouro Selic. Por que ocasionou isso aí, Jefferson? A primeira coisa, assim, eu tenho um artigo lá, por que ele rendeu negativo. Primeiro é entender a matemática. Se você entender a precificação do ativo, você vai entender que ele pode ter rentabilidade negativa. Então, vou explicar primeiro a matemática, depois o motivo que levou a isso a acontecer. Que é um motivo até técnico, que eu não sei se eu vou conseguir, que quem não trabalha no mercado vai entender isso. Uhum. De qualquer forma, assim, o mercado, quando percebe que o Tesouro está com dificuldade, está precisando de dinheiro, aumentou muito, lei da oferta e da procura, está precisando muito de dinheiro, você vai subir o preço da coisa. E subir o preço na LFT é aumentar o deságio. Então, foi se aumentando o deságio, né, comprando-se mais barato o preço, e fez com que, quando você olha a marcação preço de ontem, ou de preço recente, foi muito maior do que o preço atual por conta do mercado. Não, eu quero comprar mais barato. Você está precisando de dinheiro, então eu vou cobrar o preço por isso. Basicamente, lei da oferta e procura foi o que ocorreu com a LFT. Então, a LFT, como é que ela é negociada? Se você comprar ela de hoje e levar a vencimento, você vai receber a TMS, 100% da TMS, mais um plus ou menos um plus. Se você comprar com ágio, vai receber mais um pouquinho do que a TMS até o vencimento. Se você comprar, aliás, o contrário, se você comprar com deságio, você vai comprar mais barato do que é o preço 100% e vai receber um pouco mais lá na frente. Se você comprar com ágio e levar até o vencimento, vai receber um pouco menos do que a TMS do período. Em condições normais de mercado, se você olhar a série histórica do Tesouro, você vai ver que ela ficou zero lá, negociada ao par, durante muito tempo. Então, você recebia o quê? 100% da TMS. Esses períodos é que revelam essas falácias. Aí o cara diz, vai vender para você que não tem volatilidade, que não existe marcação a mercado na LFT, isso tudo é mentira. Então eu tenho um artigo lá que está explicando por que isso ocorreu com a Selic. Lá tem um gráfico com a série histórica grande, que vai te revelar que já teve essa crise em outros momentos, só que com um nível de TMS diferente, não era 2, então o impacto agora foi maior até por conta disso, o patamar da TMS é muito baixo. Enfim, isso pode acontecer com a TMS, pode acontecer com o título por conta da mudança do spread, que ele é negociado com spread. Então, independente de ele ser indexado ao CDI, que é um reloginho, enquanto a gente não tiver taxa de juros negativa, o CDI não tem como dar negativo. Isso é matemática simples. Porque todo dia ele engorda um pouquinho, ou engorda mais, engordava 14 diariamente, hoje ele engorda 2. Tá?
está engordando menos, está fitness agora, né? E em outros períodos ele engordava muito. Todo dia ele ganhava 1,252 de 14. Hoje está 1,252 de 2. Então é impossível. Só que a TMS, a gente negocia um ágio ou deságio em cima do Tesouro Selic. Então, a mudança do ágio e deságio que faz com que o preço do ativo venha a ficar menor do que ontem. Digamos, vamos fazer um número alto. Eu estou comprando a TMS com deságio de 1%. Isso quer dizer o quê? Se de hoje até o vencimento, ele vai me dar TMS mais 1%. Né? Se hoje você achou isso, beleza. Pô, bom pra caramba, né? TMS mais 1. Daqui a 2 dias, 3, 4, 5 dias, tá TMS mais 1,5. Vai ter que haver a correção no preço para que daquele dia até o vencimento dê equivalente da TMS mais 1,5. Então, o preço vai variar. E, nesse caso, vai ficar menor do que 1%, porque o mercado passou a exigir 1,5%. Então, Tesouro Selic, LFT, ele também tem vol. Bem menos do que o que ocorreu agora é um cisne negro dentro da série histórica. Mas se revela uma coisa normal. Assim, normal que eu digo assim, possível. Não é impossível. Perfeito. E, Jeff, você acha que, mesmo com essas volatilidades do Tesouro Selic, óbvio, fazia muito tempo que não tinha um rendimento negativo, ainda é uma opção para reserva de emergência para o pessoal? Assim, é uma das, assim, dentre as classes menos voláteis, acaba sendo mais uma das opções de reserva de emergência. Mas vamos lá. Reserva de emergência tem que ter liquidez. A sua, você acha que tem que ter uma liquidez imediata, tem que ter dinheiro todo dia? Uma liquidez. A minha reserva de emergência, como eu não consigo prever os imprevistos, tem que ter uma liquidez diária. Em D mais um, eu tenho que retirar aquele valor. Então, assim, com esse nível de. Agora tá bom comprar, né? Se você acha que o deságio não vai continuar subindo, aumentando, né? Reduzindo o preço, ela pode se revelar. Você vai ter liquidez em mais um dia, mas pode resgatar menos. Que aí eu acho que o princípio da reserva de liquidez é também não perder dinheiro, né? Perder dinheiro também. Então é um tripé, o tripézinho retorno, risco e a liquidez, você receber, reaver o dinheiro de forma rápida, tem que estar ali o risco bem baixo e receber o dinheiro bem rápido, em detrimento do retorno. Isso tem que abrir mão do retorno. Aí você vai para o que tiver liquidez diária, né? As classes o ativo privado tem risco de crédito, gente, porque mesmo de liquidez diária, o fundo garantido, você pode perder dinheiro, né? Um ativo que tem garantia do FGC, eu sou gestor de fundo, assim, eu não recebo dinheiro no outro dia, não. Tem um trâmite. Entendeu? Leva uns 30 dias. Esse período você não é rentabilizado, tá? Então, até o que é garantia, porque muita gente inverte um pouco quando vai comparar os ativos, e essas jabuticabas que tem no nosso mercado, que é ativo com livre de risco, mas que tem risco, porque ele acaba virando um ativo livre de risco mais do que o ativo, qualquer outro ativo, um CDB de liquidez diária com garantia, um ativo de liquidez diária com garantia do FGC, ele acaba sendo melhor que o Tesouro Selic, que tem a variação de mercado. E com liquidez diária ele vai manter a taxa, né? Ele tem que ser marcado na mesma taxa. Essas coisas são jabuticabas nossas, né? Dificultam quando você vai avaliar. E dificulta para quem quer responder. Né? Perfeito, já. Porque sempre vai ter. Tem uma pergunta aqui, Detalhe. que aí vai te colocar na fogueira, né? Que é do Anderson Santos, falando sobre o IMAB, que caiu 10% em 2013. Aí falou, tem uma aplicação no IMAB em 2013 e caiu 10%. Já nos anos posteriores, chegou a subir 20% ao ano. O momento é sair do IMAB? Então, eu tenho um artigo que fala, não do IMAB, mas fala do Tesouro IPCA maio de 2019. Eu fiz um estudo assim, da emissão até o vencimento. Ter comprado esse ativo valeu a pena ou não?
esse papel tomou esse tombo aí lá no começo, porque ele foi emitido um pouco de 2013. Nesse caso, não valeu a pena, porque se você tivesse deixado no CDI, você teria ganho mais do que deu a inflação, mais a taxa de emissão do ativo. Quem fez compras constantes, depois lá de 2013, que a taxa foi lá em cima, todo mês comprou um pouquinho, acabou ganhando um caminhão de dinheiro. Então, agora, só considerando toda a aplicação lá, dormiu, esqueceu e acordou em 2019, ganhou menos do que o CDI. Em relação à pergunta que ele fez, hoje, qual é a pergunta que você vai fazer se você continua aplicado nesse ativo IMAB? Qual é o nível de taxa hoje do IMAB? Aí eu teria que abrir aqui o... Vamos tomar como parâmetro para facilitar, aqueles 4 e pouco que está lá na principal 45. O IMAB vai ser uma cesta, então tem vários vencimentos, peso, aí tem que entrar no site da Ambima e olhar lá qual é a taxa ponderada. A Ambima hoje divulga, tá? O site da Ambima é um ótimo instrumento para quem quer aprender renda fixa, tá? É outra dica importante. Eu tenho um artigo lá em que eu digo assim, onde estudar renda fixa? Quem quer aprender renda fixa tem que estar lá salvo nos favoritos. Um deles é o site da Ambima. Então vamos considerar aqueles 4 lá. Se está bom ou ruim é de hoje até o IMAB não tem vencimento. Até, vamos botar assim uma janela de 3 anos. Você acha que hoje 4% é uma boa taxa para você continuar no IMAB? Se é, não é. Não é. Eu já ganhei muito, beleza, né? Eu entrei depois de 2013, recuperei tudo. Você viu lá que o principal 45 em 12 meses, no ano está dando menos 10. Mas se a gente olhar lá outros períodos, e lá tem desde a emissão, deixa eu compartilhar aqui de novo, que aí fica mais fácil. Sim. Não, eu acho que já está compartilhando, só libera aí para mim. Já está na tela aí? Está na tela. Tá, beleza. A principal 45, desde a emissão, que foi em fevereiro de 2017, ela está rendendo 85%. Tá? O CDI do período, 25%. Então, rendeu 3 vezes o CDI. Em 12 meses, em 24 meses, 2 anos, um pouco menos do que desde a emissão, está rendendo 6 vezes o CDI. Agora, no curto prazo, no ano, está rendendo menos 10%. Então, o IMAB, que tem uma duration aí, um prazo médio de vencimento mais para o lado da 24, deve estar dando, em 24 meses, ainda está dando 3 vezes o CDI. Certo? Então, isso é o que você está olhando lá de ganho. Só que a conta que você tem que fazer é: esses 4 de hoje ao vencimento são razoáveis para você? Se é, beleza. Se não é, o que é que tem para comprar? Você vai botar lá no CDI, você prefere ficar com os 2%? Esses 4% dá um conjunto de... Aí que entra aquilo que eu te falei, que eu precisava de mais tempo para poder avançar com o uso da planilha, porque se você escolher o papel pré-fixado, beleza, o caminho 4,97. Qual é o IPCA próximo ali? O IPCA próximo está com a taxa de, sei lá, 2%. Se você comparar um com o outro, você vai ter a inflação implícita que aquele ativo IPCA está carregando. Então, o IMAB hoje está com qual nível de inflação implícita? Tem que parar e fazer a conta. Que é outra coisa que você vai ter que levar em consideração, já que o IMAB é o Tesouro IPCA, então ele paga a projeção de inflação, o que der inflação no período, mais um plusinho de taxa. Show de bola, Jefferson. Então, bom... Tira a tela aí. Deixa eu só concluir para ele. Então, ó, para você, de hoje até o vencimento, infelizmente já teve 3 atrás, nesses últimos 12 meses você tomou esse prejuízo, você está com esse papel há muito tempo. Se você tivesse a bola de cristal, você teria que ter saído lá 3%. Hoje, 4% é um bom nível? Pô, pode chegar a 5% e ficar pior ainda. Mas pode voltar aos 3 que estavam.
Essa conta, essa decisão, você que tem que fazer. Aí tem que fazer a conta. Você acha que as taxas de juros vão subir muito no curto espaço de tempo, ou dentro da sua janela? Então, você vai ter que caçar outra coisa mais curta, comprar um ativo com menos risco. Agora, se você está confortável em receber 4,20 e acha que não vai subir mais, permanece no IMAB. É sempre uma balança, né? Você nunca vai. Não tem como. Não tem segredo. Se a taxa subir, você vai piorar o resultado do IMAB. Se a taxa cair, voltar para aquele patamar, aquela curvazinha mínima lá, em torno de 3 e pouco, você aí vai recuperar o que você perdeu agora e vai ganhar mais um pouco. Essa aí é também a típica resposta que a renda fixa está longe de morrer, como muitas pessoas aí falam, porque... Aquela tabela lá mostra, se você acompanhar, você vai ver se o cara fizer uma carteira diversificada, um pouco de... Se ele não sabe de muita coisa, acaba que ele tem que fazer o quê? Um pouquinho de tudo. Só que um pouquinho de tudo entendendo o que está comprando, né? Sim. A pior coisa que o investidor pode ter é chegar depois, eu não sabia que isso podia acontecer. Me falaram que isso não aconteceria. Cara, não dá. Isso aí você, quando sentar na frente, eu não quero que ninguém seja especialista em investimento, não. Eu não sou especialista, eu me considero um cara que sabe muito de renda fixa. Se você vier discutir comigo outras classes de ativo, eu vou ter zilhões de dúvidas. Mas eu tenho condição de sentar na frente de alguém e questionar. Então, esse questionamento, a galera tem que fazer uma classe de renda fixa, com renda variável, com FII e com quem compra dólar com dólar, os grandes mercados. Esse desconhecimento é que não pode falar que não sabia que isso aconteceu. Isso poderia acontecer. Agora, como é difícil adivinhar todos os mercados, tire as suas conclusões. Você acha que a Bolsa vai andar, bota um pouquinho lá, acha que os juros vai ter que manter baixo durante muito tempo, então compre um pouquinho lá de pré-fixado no meio do caminho. Se agora eu estou achando que vou precisar de dinheiro no curto prazo para abrir um negócio, para fazer qualquer outra coisa, bota numa classe de ativo que tenha liquidez imediata e risco baixo. Isso aí é você, enquanto gestor dos seus recursos, tem que fazer e conversar com quem entende. Eu sou gestor de um fundo grande, faço essa pergunta diariamente, erro e acerto, e no longo prazo acabo acertando mais do que errando, senão já tinha sido mandado embora. Perfeito, Jefferson. Então, bom, nosso papo aí, até estendemos um pouquinho, o papo tá bom, muitas perguntas aí teve aí no meio da live. Convido vocês, todos que estão nos assistindo também aí, nessa quase 1 hora de live, a irem conhecer o site do Jefferson, rendafixaprática.com.br. É bem interessante, o aplicativo Renda Fixa. Todos nós aqui no aplicativo Renda Fixa, entramos no site, acessamos o site, eu mesmo sigo o Jefferson no LinkedIn também, tem relatórios semanais lá, então acho muito bacana, e eu mesmo indico aí para o pessoal que quer acompanhar ainda mais de perto o mercado. Bom, Jefferson, muito obrigado por participar da live, foi muito enriquecedor para todo mundo, muitas pessoas no Telegram falando muito bem da live, a gente tem uns comentários aqui, até particular aqui, muito bom, fazia tempo que não tinha isso no aplicativo Renda Fixa, porque de uns tempos para cá a gente está falando muito de ativos comercializados no app, então CDBs, LCs, ativos reais, então faltava um pouquinho aí também de conhecimento mesmo, para as pessoas estudarem ainda mais renda fixa e para terem a prova que a renda fixa está longe de morrer. Então, muito obrigado mesmo, de verdade. E Jefferson, finaliza da melhor forma, onde o pessoal pode te encontrar no LinkedIn, no Instagram, até mesmo no site. E, bom, é com você esse tempo aí. Então, eu respondo as perguntas que eu recebo lá através do site. O LinkedIn, a minha rede lá é quase que a grande maioria, a galera que é assessor de investimento e tal, já está... O meu site, ele já é um cara que está no nível 2 da renda fixa, não um site que tem muito conteúdo de o que é aquilo, que tem muita coisa assim no nível 2, mas lá tem... Eu, inclusive, indico o app Renda Fixa lá como sugestão para quem quer aprender sobre investimento. Então, o caminho mais usual meu é através do site, mas eu respondo lá as perguntas que vêm no Instagram, que eu também tenho. O Renda Fixa tem o Instagram, tem o LinkedIn.
E assim, Rafael, acho que o espaço assim, da conversa, do diálogo com vocês aí, está sempre aberto. Sempre que quiser levantar alguma discussão, alguma dúvida que você acha que seja razoável para os clientes do Renda Fixa, para a galera que segue a Renda Fixa, eu estou aí. Eu conheço o Franks já há algum tempo, a gente conversa, né, no WhatsApp, enfim. E há pouco tempo falei, pô, eu fiz live com a opção de gente, não fiz com um app ainda, que inclusive eu sou investidor semente, eu acredito tanto no app que eu também, na época em si, eu fiquei falando, não, é o app de renda fixa, eu sou de renda fixa, então tem que ter isso como um parceiro, né? E recentemente eu dei uma cantada nele, falei, cara, eu tenho que fazer uma live com vocês lá. Ele fez contada, eu vou falar com o Rafael para a gente avançar. E eu acho que é um caminho de mão dupla, porque eu acho que o meu conteúdo vai ajudar aí. Na hora que brotar lá na telinha lá o CDB a 180 ou pré-fixado ou IPCA, ele vai ter um acesso a uma planilha lá, vai baixar, vai levantar um questionamento comigo, eventualmente, eu vou falar, isso aí tem tanto de prêmio, usa a planilha, faz a conta você, isso aí vai te dar insumo para você tomar a decisão e não comprar no escuro, né? Porque que é o que a grande maioria faz. O que a gente vê no site é que tá longe de dar o peixe, né? Você ensina a pescar. E é isso que o pessoal tem que aprender mesmo, porque não tem segredo em qualquer modalidade de investimento, seja renda variável, seja renda fixa, temos os ativos reais também que vem alta. Não tem, é sempre uma balança de risco e retorno. E você aprendendo de fato o que você quer, o que pode acontecer com o mercado, é você se antecipar a esse tipo de risco. Então, como o Jefferson falou, diversifiquem a carteira. Não coloquem todos os ovos na mesma cesta. Esse é o principal caminho para você ter menos dor de cabeça nos investimentos. Isso é isso. Se você não vive o mercado dia a dia, e até mesmo quem vive usa essas estratégias de diversificação, é razoável que um investidor que não vive isso, nos seus investimentos, nas suas reservas, distribua entre as classes de ativo. Isso é condição para quem... Primordial. Só para finalizar, eu acho que o melhor investimento é o investimento pessoal. Conhecimento é um deles, né? Então, se você é um profissional liberal, qualquer coisa, e esgotou, ou está ganhando muito mais do que gasta e tem que guardar em algum lugar, vai ter que estudar finanças. Vai ter que acompanhar um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, ou vai delegar para alguém. Mas mesmo que delegue, você tem que chegar lá, quando você vai no médico com autoconhecimento, o diagnóstico do médico é muito mais fácil e muito melhor. Entendeu? Se você não consegue dizer o que você está sentindo, como psicólogo, como psiquiatra, dificilmente o cara vai conseguir te dar o caminho. E a mesma coisa investimento. Se você chega lá sem saber o que é pré, o que é uma ação, o que é nada, o cara vai te colocar o que ele acha que... Tentar adivinhar o que acha que você aguenta, né, em termos de retorno e risco. Então, cara, vamos estudar, vamos procurar ter conhecimento financeiro para poder ajudar quem te indica e até para você ter uma reserva real, né, que te dê ganhos reais. E você toma conta da sua vida investindo no que é mais importante, que é o seu core de negócio. Se o seu core é ser médico, você ser advogado, você ser empresário, você vai atuar nessa área. E daí que vai vir a riqueza, né? Eu conheço dono de padaria, dono de tudo quanto é negócio, de até barraquinho de pipoca, que ficou rico. Agora, o cara que do nada ficou rico investindo, eu não conhecia ainda ninguém nesses 16 anos. Só investindo, não. Conheço um cara que foi muito bom, mas ele era consultor, ganhava grana, não investindo. Então, não acho que você comprando o principal 45 na alta e na queda, você não vai parar de trabalhar. Isso aí não vai acontecer. Não acontece na bolsa, não acontece no mercado nenhum. Não tem segredo. Bom, Jefferson, perfeito. Então, bom, para quem quer saber mais aí sobre o trabalho do Jefferson, os artigos, a planilha, eu convido todos vocês a visitar o site. Já deixei até aqui, novamente, o pessoal entrar. É tudo gratuito, então não tem por que você não ter ainda mais conhecimento. Como o Jefferson falou, o principal investimento é em você próprio, né? É você conseguir
ter mais conhecimento, estudar mais sobre determinado ativo, diversificar a carteira e ter ainda mais ganhos. Não tem segredo nos investimentos, não dá para ficar rico do dia para o outro, nem na bolsa, nem nos fundos imobiliários e muito menos em renda fixa. Então, evite dor de cabeça, diversifique e estude e também conte, não só com renda fixa na prática também, como também o aplicativo Renda Fixa, que trabalha também com assessores, com especialistas em investimentos, que está lá tudo para te auxiliar, tem cursos gratuitos, muitos artigos lá também, disponíveis para todo mundo. Então, não tem por que você não ter ainda mais conhecimento, não só renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, ativos reais também. Então, conhecimento nunca é demais. Então, é isso que a gente tem que levar para a vida e levar também para os investimentos, que é muito importante aí para a gente ter uma aposentadoria, uma independência financeira aí, que é o sonho de todo mundo aí que está assistindo a live. E quem vai assistir depois também vai ficar gravada a live, então quem quiser assistir depois, mandar para algum amigo, pode ficar tranquilo, que vai estar aqui no canal do YouTube do aplicativo Renda Fixa. Então, Jefferson, muito obrigado novamente. Faremos uma outra live também aí no futuro. Vou encher seu saco no WhatsApp lá, para a gente fazer outra live, pessoal, porque tem muita pergunta que a gente não conseguiu fazer em uma hora aí. Então, muito obrigado e boa noite a todo mundo aí. Valeu, boa noite.